Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso Sustentabilidade Empresarial e Mercado Verde. Hoje é a terceira aula. Nas duas primeiras, na primeira a gente falou sobre a responsabilidade dos governos, das organizações públicas, e na aula anterior sobre a responsabilidade socioambiental das empresas ou organizações privadas. Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a motivação ambiental e motivação econômica, né? Motivação ambiental ou motivação econômica? Por que realmente algumas empresas investem em sustentabilidade e outras não? De fato, as empresas fazem isso porque elas são conscientes em relação ao meio ambiente ou ela só uma jogada para ganhar mais mercado? Então a gente vê aqui no tripé da sustentabilidade, o econômico, o social e o ambiental. Então isso que, em tese, vai mover o interesse das empresas e o interesse da sociedade. Bom, vamos lá então. É lógico que um dos maiores interesses das empresas é obter maiores fatias de mercado. Ganhar mais e mais mercado, vender mais e mais, para que ela tenha maiores lucros. Muitas empresas, como a gente viu na aula anterior, elas vão tentar enganar a nós consumidores, se dizendo sustentáveis, se dizendo preocupadas com o meio ambiente, mas na realidade elas não são. Elas estão apenas criando uma fachada para nos enganar. Ou elas estão, como a gente vê aqui, jogando essa sujeira, ou seja, essa poluição, para debaixo do tapete, não mostrando as coisas erradas que elas fazem. O governo, como a gente viu, ele tem o papel de fiscalizar as empresas. Muitas empresas vão, além da fiscalização do governo, também solicitar certificações voluntárias que vão ajudar a empresa a promover essas melhorias ambientais. Bom, em relação à questão sustentável, e como a gente sempre fala no curso de gestão ambiental, um gestor ambiental, um administrador, ou qualquer pessoa que proponha produtos verdes à empresa, ao empresário, deverá ser capaz de provar por A mais B que aquele produto sustentável vai gerar um retorno financeiro para a empresa, ok? Como a gente está vendo aqui. Vamos seguir aqui. Bom, por quê? Porque tem a questão ambiental, como a gente viu, a questão ambiental, ela está vinculada à questão social e à questão econômica. Então a gente tem que ter essa nossa preocupação ambiental e econômica. O empresário ele vai ser sensível à questão econômica. Então a gente deve ser capaz de vender produtos que sejam também sustentáveis economicamente. Tá? Então é como se a gente tivesse aqui nessa balança, a questão ambiental e a questão econômica. Então, para que a gente consiga sensibilizar esse empresário, é fundamental que ele sinta que vai ter um retorno financeiro com aquele produto. Então, provar por A mais B que não é só uma questão de redução de lixo, de poluição, mas também que é uma questão de redução de custos. Isso vai sensibilizar o empresário. Tá? Bom, a relação que nós temos com produtos verdes, produtos sustentáveis, eu coloquei um exemplo aqui, um consumidor que está buscando uma geladeira para comprar, ele vai ver todos os aspectos funcionais da geladeira, o tamanho, a cor, mas também algo vai chamar muita atenção, que é o consumo de energia. Então a gente tem o selo do Procel, que vai de A até G, do mais eficiente ao menos eficiente,
E o A aqui significa que o cliente vai comprar uma geladeira e que vai gastar menos energia. Então, um argumento de compra, de venda para o vendedor seria dizer assim, olha, nós temos uma geladeira A e temos uma geladeira B. Essa geladeira A vai custar tantos por cento a mais do que a geladeira B. Só que acontece que a diferença de preço a mais que se paga na geladeira A em relação a B é compensada na conta de energia elétrica ao longo do tempo. Tá? Então aí o cliente, o que ele pensa? Eu vou comprar uma geladeira A mais eficiente, quando pensamos em termos de meio ambiente, mas que vai me dar um retorno econômico no futuro. Então é a questão ambiental e social. O mesmo raciocínio vai valer para a questão dos painéis solares. O cliente vai comprar o painel solar, vai instalar na sua casa, vai ter um gasto, mas aí ao longo, por exemplo, de 1 ano e meio, 2 anos, a diferença na conta de luz dele vai pagar esse painel solar, certo? Então, muitas vezes o empresário, aqui a gente tem um guarda-roupa, né? Então, um guarda-roupa não sustentável e sustentável. Né? Então, qual dos dois que o cliente vai levar? Bom, a gente sabe que o consumidor, principalmente o brasileiro, ele é muito sensível a preço e certamente o preço vai falar mais alto. Mas imaginemos que o preço, a qualidade, a cor, o design, o desempenho, tudo seja igual. Né? Por que não dar preferência a um produto que seja ambientalmente responsável? Que de repente tenha uma certificação que garanta ao consumidor aquela procedência ambiental. Então, nesse desempate aí, pode ser que o produto verde ganhe a disputa. Okay? E muitas vezes, em termos de sustentabilidade, a gente fica pensando que o que fazemos é tão pouco, né? Como se a gente fosse um peixinho desse, mas vejam que vários peixinhos se tornam um peixe grande. Então, as nossas pequenas ações fazem a diferença. Não se esqueçam disso. Para finalizar essa aula de hoje, a gente vai passar um estudo de caso, né, uma situação real de uma empresa que a gente visitou, uma visita técnica, concurso de gestão ambiental. A empresa se chama Bortolini Móveis, da cidade de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, que é conhecida como a capital nacional do espumante. Tá? Então a gente foi nessa cidade, conhecemos a indústria de móveis, e essa indústria de móveis é o seguinte, ela foi criada pelo fundador há várias décadas atrás, num galpão diferente do que é hoje. Posteriormente, há algum tempo atrás, os filhos assumiram o comando da empresa e, com o tempo, eles definiram que iriam criar uma nova fábrica. E essa fábrica já foi toda trabalhada em termos dos conceitos ligados à sustentabilidade. Então, por exemplo, chegando lá na fábrica, vocês vão ver um exemplo bem interessante para a gente mostrar na prática o que uma empresa faz. Né? Então vocês vão ver, por exemplo, tetos verdes. Né? Então tem o ônibus aqui, a entrada da fábrica e o teto verde. Qual que é a ideia? A ideia é diminuir o impacto do sol, né, na estrutura, no prédio, fazendo com que se utilize menos ar-condicionado, por exemplo, no verão. Tá? Então cria um clima mais aconchegante no prédio. Se usa muito lá na fábrica também muitas clarabóias, tá? Então permitindo que haja passagem da luz solar. Aí vocês vão ver aqui, tem até cortinas, se for o caso de abrir ou fechar, mas isso evita com que sejam utilizadas lâmpadas durante o dia. Ok? Aqui a vista da fábrica, muito limpo e muito organizado. Vocês veem aqui esses clarões aqui no teto. Tá? Isso aqui não são lâmpadas, isso aqui são clarabóias também, permitindo a passagem da luz solar.
E o dia que a gente fez essa visita estava um pouco nublado, por isso que existiam algumas lâmpadas acesas, mas vocês veem que outras aqui estão apagadas. Tá? Mesmo num dia nublado, foi possível utilizar muito das clarabóias e aproveitar a luz solar. Então aqui mais próximo a clarabóia, as laterais com a visibilidade privilegiada, né, com vidro permitindo a passagem da luz solar, o quadro de avisos para comunicar com os funcionários, a coleta seletiva, estão utilizando aqui, né, separação, plástico, papelão, tudo certinho, organizado, jardins e limpeza impecável do lado de fora da empresa, trabalham com matéria-prima certificada, aqui no caso do FSC, tá? Trabalham com vários fornecedores da indústria móveis e painéis e com a certificação florestal FSC, que eu imagino que deve ser conhecida por vários de vocês aí. Tá? Bom, e por fim, para terminar a aula, eles trabalham também com produtos que alinham design à taxa de reciclagem. Então, produtos que são fabricados, vendidos e que após o seu uso eles terão uma taxa grande de reciclabilidade, ok? Então, espero que essa aula tenha sido proveitosa e até a nossa próxima aula. Até mais!